Olá, meu nome é João Carvalho e esse é o canal João Carvalho Mentoria e Questões para Passar. Então, nesse vídeo eu venho trazer para vocês sobre a carreira de oficial judiciário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu já trouxe para vocês vários vídeos, a gente verifica que o concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais está na iminência de ocorrer e os cargos ofertados serão de oficial judiciário. Então, eu vou me ater nesse vídeo a trazer a carreira de oficial judiciário para que vocês entendam como funciona. Então, a gente precisa entender basicamente que o desenvolvimento da carreira do Tribunal de Justiça, englobando aí o cargo de oficial judiciário e também os outros cargos do tribunal, eles passam pela Resolução 953 de 2020. É uma resolução recente e que traz para a gente que o oficial judiciário ele tem o início da carreira no PJ 28, classe D. Quando a gente fala PJ 28, é o padrão de vencimento. E D é a classe. A gente tem também as classes C, B e A, que eu já vou descrever mais à frente com mais detalhes de como isso funciona. A gente precisa entender inicialmente que há a previsão legal de progressão, promoção horizontal, vertical e também a promoção por merecimento. São esses quatro tipos de desenvolvimento na carreira que o servidor do Tribunal de Justiça tem direito. A gente vai verificar que a promoção por merecimento está em extinção, mas ela ainda ocorre de forma remanescente em relação àqueles servidores mais antigos do tribunal. Então, primeiro dos desenvolvimentos, as possibilidades de desenvolvimento, é a progressão. Então, você vai subir um padrão de vencimento da mesma classe da carreira que o servidor estiver posicionado. Então, se você estiver na classe D, né, e aí você começa, por exemplo, no caso de oficial judiciário, no PJ 28. Então, você vai subir do PJ 28 para o PJ 29. Vou trazer mais à frente uma tabela para isso ficar mais claro para vocês. Mas é basicamente para que vocês entendam que a progressão você sobe um padrão de vencimento dentro da mesma classe. E você precisa cumprir um ano de interstício, né? Um ano de efetivo exercício ali realmente prestado, né, para o tribunal sem faltas, né? A própria resolução traz ali algumas possibilidades do que é considerado efetivo exercício. Além do próprio exercício no tribunal, há outras colocações ali, às vezes um serviço sindical, um serviço a bem da administração. Então, há várias possibilidades ali colocadas que ainda assim considera-se como efetivo exercício. Você precisa ainda atender o mínimo de 70% na avaliação de desempenho anual. Então, anualmente é feita uma avaliação de desempenho e para você pleitear a progressão, você precisa ter pelo menos essa pontuação de 70%. E você também não pode ter punição penal. É outro critério para que você participe, né? Para que você pleiteie a progressão. Promoção horizontal. Uma outra forma, aqui em vez de você subir um padrão de vencimento, você sobe dois padrões de vencimento. Só que o interstício é um pouquinho diferente. Na classe inicial, ou seja, na classe D, que você de fato adentra no tribunal, você precisa cumprir esse interstício de 2 anos de efetivo exercício. Quando você passa para as classes subsequentes, aí você já precisa cumprir 3 anos de interstício. Então tem essa dinâmica diferente a depender da classe que você se encontra. Os requisitos: efetivo exercício também, mínimo de 70% na avaliação de desempenho anual e você também não pode ter a punição penal. Aqui agora a gente chegou na promoção vertical, né? Então a promoção vertical basicamente é você mudar para o padrão inicial da classe subsequente. Então, se você está na classe D, é o primeiro padrão da classe C. A gente vai entender isso mais na prática, eu vou trazer uma tabela para vocês, mas basicamente nessa situação aplica-se a promoção vertical. Os requisitos para participar da promoção vertical, ou seja, para que você consiga mudar de classe, você precisa
participar de um processo classificatório, um processo seletivo ali. Né? Normalmente a EGF, a Escola Judiciária Edésio Fernandes, elabora ali um edital, coloca atribuições de pontuações e também delimita ali o número de vagas. Então, o candidato precisa fazer uma pontuação suficiente para que ele seja classificado e aí possa, sim, de fato, ingressar em uma classe subsequente. Se ele não conseguir ficar classificado, ele não conseguir uma pontuação suficiente em relação aos candidatos que também participaram do processo seletivo, ele não vai ter direito a participar, a ingressar, a de fato ser promovido verticalmente. Além dele ser classificado nesse processo seletivo, ele precisa ter efetivo exercício e estar posicionado na classe imediatamente anterior à pretendida. Então, nesse exemplo que eu dei, ele tem que estar ali no último PJ da classe D para ele concorrer a uma promoção vertical para a classe C. Ele precisa ainda comprovar a escolaridade mínima. Tá? Em tese, a classe D exige nível médio, classe C nível superior e classe B pós-graduação. Em tese é isso. A gente vai verificar que a classe A tem uma dinâmica um pouquinho diferente e a escolaridade aqui nesse caso não se aplica. Ele precisa ainda demonstrar que conseguiu 70% na avaliação de desempenho anual e também não tem punição penal. A promoção por merecimento, como eu estava dizendo anteriormente, é uma promoção remanescente. Ela ainda existe, principalmente em relação àqueles servidores de longa data, aqueles servidores que já estão no TJ há muito tempo. Foi o caso de apostilamento. Né? Então, foram servidores que acabaram sofrendo essa transmutação e, por uma questão de transição mesmo, eles ainda têm direito aos recebimentos dessa classe A, mas ela está em extinção. Para novos servidores ela não mais se aplica. A título de curiosidade, trouxe aqui os níveis de apostilamento, nível 1, 2 e 3. Aqui a tabela da carreira. Né? Então, para facilitar tudo que eu disse até agora, a gente verifica aqui. Eu até trouxe de analista judiciário para não cortar aqui o documento, para não cortar essa parte dessa tabela, mas a gente vai focar aqui no oficial judiciário. Então, você ingressa no tribunal na classe D, no padrão de vencimento 28, PJ 28. E aí, na classe D, você caminha do PJ 28 até o PJ 50. E aí, quando você chega no 50, para você passar do PJ 50 para o PJ 51, né, se vocês estão realmente entendendo o que eu falo, vocês vão precisar realizar a promoção vertical, fazer aquele processo seletivo, e aí se você for aprovado, você passa do PJ 50 para o PJ 51, mudando também de classe. Você vai da classe D para a classe C. Essa lógica vale também da classe C para a classe B. Não vale da classe B para a classe A, porque é uma dinâmica diferente. A classe A aí é via apostilamento, tanto que a classe A engloba basicamente todos os PJs, desde o PJ 28 até o PJ 93. Aqui eu trouxe para vocês algumas possibilidades de pontuações a fins de concorrer aí à promoção vertical. Então, aqui de cursos regulares, há essas pontuações, né? Obviamente, quanto mais elevado o título, maior a pontuação. Aqui há alguns cursos e capacitações também que geram pontuações. E aqui eu trouxe para vocês entender de forma remuneratória, de forma realmente financeira, como isso dá um up, como isso realmente faz muita diferença no vencimento do servidor. Então, o oficial judiciário D, PJ 28, ganha 3.661. Ao fim aqui desse slide, o PJ 39, ainda na classe D, ganha 5.207. Indo à frente, o PJ 40, na classe D ainda, ganha 5.377,40. Oficial judiciário C, ou seja, que ele já teve uma mudança de classe. PJ 53, ele ganha 8.155.
Ainda no PJ, ainda na classe C, PJ 54, ganha 8.421. Ao fim aqui desse slide, oficial judiciário B, né, a classe B, ou seja, ele já mudou também de classe. PJ 68 ganha 13.187. A gente verifica aqui que ao fim da classe B, PJ 77, o servidor vai estar ganhando incríveis R$ 17.595,16. Não trouxe essa tabela da classe A porque, como a gente viu, a classe A é um caso à parte, um caso que quem ingressar nesse concurso não vai ter direito a passar para essa classe A. Mas, de forma que, como curiosidade mesmo, trouxe que o PJ 93, que é o último padrão de vencimento da classe A, o servidor vai estar ganhando mais de R$ 30.000. E aqui, né, então, além desses vencimentos bem interessantes que o servidor do TJ faz jus, ele ainda tem esses benefícios. Então, aqui o auxílio transporte, ele ganha esse valor fixo de R$ 220. Então, esse valor não muda, independente do valor de passagem que eventualmente você precisa, o tribunal arca com apenas R$ 220. O restante seria por sua conta. Auxílio creche, o tribunal paga R$ 950 por filho que você tenha. Me parece que até 7 anos de idade. Auxílio saúde, o tribunal paga de R$ 300 a R$ 450, a depender aí da sua situação. Auxílio refeição, o tribunal paga o valor de R$ 1.500, valor bem interessante. Todos esses benefícios são pagos de forma pecuniária, né? Não há nenhuma intermediação, um cartão, um ticket para isso. Realmente é pago ali junto com o seu vencimento. Você pode utilizar desse valor da forma que for mais interessante para você. E além disso, a gente tem que falar do ADE, esse adicional de desempenho, bem interessante. Então, você passa ali os 3 anos iniciais no tribunal, você já faz jus a 6% em cima do seu vencimento. Então, além do vencimento, você ainda tem esse ADE em relação ao vencimento. Passados esses 3 anos, de 5 em 5 anos, você tem um incremento de mais 10% em relação a esse ADE. Então, 6%, depois soma-se mais 10% e vai fazendo essa contabilização até chegar ao valor máximo, que é o 70%. Então, um benefício aqui bem interessante que pode elevar seu salário aí em até 70% ao fim da carreira, né? Esse 70% aqui basicamente vai equivaler a 35 anos de carreira do tribunal. Mas nesse processo você já vai ter um incremento bem interessante. Peço então para que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe e deixe seus comentários. Espero que eu tenha conseguido ser claro e agregador para vocês. Te espero numa próxima. Muito obrigado.